Vamos agora mergulhar no capítulo 3 do livro Lo-Debar. Primeiro, eu quero muito agradecer a sua presença aqui nessa resenha, nesse projeto audiobook junto com resenha, um projeto novo tratando sobre a minha história Lo-Debar, tá? Então agora a gente vai velejar no capítulo 3, vou fazer a leitura aqui de alguns trechos da história e depois eu vou pausando e comentando as minhas sensações e os meus olhares. O nome desse capítulo é Entrando no Inferno. Vamos lá. Cadeia é um lugar povoado de maldade. Após uma grande turbulência e uma viagem de Atibaia à Serra Negra, pautada por opressão e violência, finalmente havia chegado à comarca da cidade. Eu estava totalmente esgotado, sem forças para ficar em pé. Desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. 15 horas, as mais longas da minha vida. Não havia comido nada. Os que chegam à cadeia descem algemados pela porta de trás do camburão, ofuscados pela luz repentina. 10h15 da noite. Com a rua escura, a cena de chegada à cadeia provoca melancolia. E de fato é muita melancolia. Eu nunca esqueço que essa minha viagem foi uma viagem muito complicada, né? Quando você sai da delegacia e começa a caminhar para a cadeia, né? No meu caso foi uma comarca. Normalmente os caras também passam um dia, uma noite numa comarca para depois ir para um centro de detenção provisório. E já era tarde da noite. Essa cidade Serra Negra é uma cidade até muito bonita que fica no interior de São Paulo. E, cara, foi um negócio esquisito demais quando chegamos naquela delegacia, né? Vou passar para vocês agora uma imagem dessa delegacia. Ela é na parte da manhã. Eu fiz um vídeo da parte da manhã para você ver como foi a frente, como era exatamente aonde eu fiquei preso. Isso marcou muito, essa chegada realmente foi algo muito pesado para mim. O portão de entrada é guardado por um funcionário sem arma, sem uniforme, para diferenciá-lo dos presos. Os carcereiros vestem calça escura, uma calça jeans. É proibido entrar na cadeia com armas, exceção, é claro, da temida tropa de choque da PM, nos dias de blitz. Entrei em uma espécie de sala. Tinham 4 policiais civis, armados com metralhadora ao meu lado. Não desgrudavam por nada. Um funcionário se aproximou e disse: "É você que está naquela mega operação da Rota? Deve ser bem perigoso mesmo, hein? Pois nunca vi algo igual." O funcionário estava impressionado. Aquela comarca estava acostumada a receber presos com um BO, entre aspas, boletim de ocorrência pequeno, como furto, Maria da Penha e alguns assaltos de menor potencial ofensivo. Foi então que eu respondi: "Sim, era eu mesmo." A minha operação, chamada pelo GAECO Operação Poeira, ganhou destaque em várias emissoras de TV. Estava muito cansado e com muita fome. Os funcionários não paravam de conversar com os policiais. Estavam com medo de me deixar ali. Medo que eu planejasse uma rebelião, ou, como diz na gíria da malandragem, tomar a cadeia. Meu corpo estava todo dolorido, mal conseguia andar. Aquela conversa estava me estressando. Após alguns minutos, enfim, o carcereiro novamente se aproximou e disse: "O negócio é o seguinte. Como você está em uma prisão temporária, e eu sou obrigado a deixá-la aqui, pois a prisão temporária é uma prisão especial, a minha vontade era não aceitá-lo, e sim te mandar para um centro de detenção provisório. Mas quero deixar claro que quando vencer a sua temporária, eu te mando de bonde no outro dia." Bonde nada mais é do que a transferência de uma cadeia para outra. Foi então que eu respondi: "Meu senhor, fique em paz, não vou te dar problemas. Quero te pedir apenas um favor. Tem como me dar um copo de água?" O funcionário regalou os olhos. "Olha, esse cara é malandro dos bons, hein? Viu como ele troca uma ideia? A maioria chega aqui em choque. Gostei dele." Na verdade, aquele funcionário estava com um pouco de receio, me respeitava. No mundo do crime, você vale o que tem. E como foi preso? Após eu ter tomado a água, o funcionário da comarca me revistou. Tirei a roupa e, enquanto ele examinava cada detalhe, a minha mente estava confusa. Pensava que era um pesadelo, que logo iria acordar e tudo teria fim. Minha ficha não havia caído. Eu estava sem chão. "Pronto, agora você vai entrar na cadeia. Tem algum problema com alguma facção criminosa?" perguntou o funcionário. "Tá tranquilo, não tenho", respondi firme. "Ok, boa sorte." Essa troca de informação, essa conversa quando o preso chega
numa comarca, principalmente, é natural, né? Então, aquele funcionário, por ter visto a minha operação na televisão, ele viu o potencial que a imprensa, logicamente, que a imprensa acaba potencializando isso, acaba, né, deixando isso com um tom mais, digamos, mais agressivo, que eu sou um cara perigoso e aquela coisa toda, né? Eu sempre venho batendo em cima dessa tese. Então, tentei manter uma conversa ali com aquele funcionário, que era o carcereiro daquela delegacia. Os policiais estavam tudo do meu lado ali, armados também, porque assim, os caras também não sabem qual que é a sua potência, né, mano? Não sabe se de repente vai acontecer ali uma situação de um resgate, porque também isso acontece. Às vezes os parceiros têm notícia que o companheiro dele tá naquela delegacia, por exemplo, e manda uma quadrilha lá tomar a cadeia e sequestrar. Inclusive, essa cadeia já tinha tido esse tipo de problema, né? De colocar um preso lá e de repente os caras sequestrar, porque cadeia é mais fácil, né? Dessas quadrilhas. Chega lá armado com um fuzil, toma a cadeia, solta, né? Libera o preso e vai pra fuga. Então é até meio que compreensivo entender o receio, né, daquele carcereiro naquela oportunidade. E depois dessa minha revista, cara, assim, aí eu tava bastante tenso, né? Porque depois que terminou esse diálogo, depois que terminou aquele momento praticamente de conversa ali, enfim, eu estaria adentrando pro sistema, né? Eu estaria realmente entrando na cadeia. Cara, que sensação esquisita. E é assim que a gente continua a história. A abertura dos portões obedece à velha rotina das cadeias, segundo a qual uma porta só pode ser aberta quando a anterior e a seguinte forem fechadas. Ouço a batida do destranque e caio em uma espécie de gaiola. Crime é silêncio. Senti um frio na espinha. De repente, ouço um grito. Água no feijão! Era um código, mais um preso chegava à cadeia. Pega ele! Manda ele pra cá, seu funcionário! A cadeia começava a ficar agitada. Aquele clima era assustador. Essa experiência me assombrava. Afinal, cadeia é o inferno na Terra. As imagens eram de arrepiar. Olha, todos querem você, falou o funcionário dando uma risada. A cadeia de Serra Negra era velha e mal conservada. Havia uma pequena quadra. As celas ficavam de ambos os lados, chamadas de galeria. Um ar muito pesado, cheiro de morte e tristeza, algo indescritível. Há 3 dias atrás da minha chegada, os presos tentaram explodir uma das celas. Após sair da gaiola, o funcionário falou que eu ficaria na cela 1, ou X1. Antes de abrir a cela, o carcereiro me deixou alguns minutos sozinho no pátio. Novamente, os presos começaram a gritar. Aí, parça! Parça significa amigo na gíria da prisão. Cola aqui no X2! Aê, truta! Cola aqui no X3! Salve aí, neguinho! Qual é o seu BO? Eu não entendia nada. Era uma gritaria. Meu Deus, que lugar horrível. Vendo a desordem, os faxinas da cela 4 deram um salve. Aí da praça! Dá um tempo, porra! Quero falar com o companheiro, respondeu um membro da faxina. Para que você entenda o mecanismo de uma cadeia, faxina, também chamado de setor, é uma parte muito importante para o convívio dos presidiários. A faxina é a espinha dorsal da cadeia. Sem entender essa estrutura, é impossível compreender o dia a dia do local, dos momentos corriqueiros aos mais graves. A função da faxina é pagar, ou seja, entregar a boia, distribuir de cela em cela as 3 refeições diárias, cuidar da limpeza e, além disso, tem uma grande importância no chamado Tribunal do Crime. O número de faxineiros pode variar conforme a cadeia e os pavilhões. A faxina tem hierarquia. Os recém-admitidos recebem ordem dos mais velhos e em cada lugar há um encarregado que presta contas ao encarregado geral do pavilhão, ou ponteiro, que é chamado assim na linguagem do crime. Para ser aceito na faxina, o candidato não pode ter delatado o companheiro, não ter sido responsável pela prisão de alguém, não pode estar endividado, não pode ter ameaçado de morte um desafeto e não ter cumprido, não pode ter levado um tapa na cara, nem assumido o papel de laranja, ou seja, ter se responsabilizado pela ação cometida por outro. Enfim, como diz a gíria, papo reto, não pode ter mancada no crime. O faxina
é um ser humano como qualquer preso, mas tem que ter álibi com a malandragem. Não pode ser pilantra, deve sempre ajudar a massa, população carcerária. Em caso de receber ordem que considere injusto, primeiro deve cumpri-la e depois, com respeito, discuti-las com os seus superiores. Se a ordem for extrema, deverá soltar a faca com os demais. É uma família. Mexeu com um, comprou briga com a geral. A união assegura a autoridade irrefutável à faxina, aqui também chamada de setor. O diálogo da administração com a cúpula da faxina é fundamental para a manutenção da ordem. Há muitas exigências de ambas as partes. O diretor quer a cadeia em paz. Os presos querem transferências para outros presídios. Reunião do diretor de disciplina com o setor da faxina parece o do presidente da empresa com o gerente executivo. Voz baixa, cada um explica o que quer e até onde pode chegar. Compromisso assumido é compromisso cumprido e ponto final. A faxina é absolutamente fundamental no controle da violência interna. Se alguém deve e não paga, o credor não pode sair catando o cara sem antes conversar com o setor, que ouve as partes, dá um prazo para a situação ser resolvida. Antes que expire, pobre do credor que agrediu o devedor, sem o chamado aval. Aval que significa ordem da liderança. E sem esse aval, nada pode ser feito, porque é esse aval que segura todas as ocorrências da cadeia. Naquele momento, podem estar cavando um túnel, armando um plano de fuga e uma facada fora de hora põe tudo por água abaixo. Aí ele entra em um papo difícil de sair esse cara. A faxina tanto faz para auxiliar como para prejudicar. Eles são, entre aspas, anjos e demônios. Fecha aspas. Entrar para a faxina é estratégia perigosa de sobrevivência. De um lado, a proteção do grupo. Do outro, a obediência cega às ordens superiores para o bem ou para o mal. É uma árdua rotina do setor. Em 5 minutos, muita desgraça pode acontecer em uma cadeia. O líder já acorda cheio de problemas. É o cara que quer acertar uma bronca da rua, ele precisa matar um pilantra, cobrar uma dívida, o outro que ouviu uma palavra mal colocada, e assim vai indo a rotina. No silêncio da noite, a mente trabalha solitária porque a decisão final é da liderança e dela depende a sorte de um ser humano. São os juízes do pavilhão. Dependendo do caso, o setor assina a pena de morte do cara. Bom, agora que você entendeu o que representa a faxina, vamos continuar a nossa história. Só rapidamente aqui, né? Então, quando eu cheguei naquele pátio, o que aconteceu? Tava tendo a comarca é diferente de CDP. O CDP ele é mais organizado, ele tem mais disciplina. Como aquela comarca era uma comarca que tinha muitos presos, que a gente chama presos sem proceder, a faxina ali não conseguia, em alguns momentos, manter totalmente a ordem. Por isso que quando eu cheguei nesse lugar, tava aquela baderna, aquela bagunça, tava realmente um negócio muito caótico. Foi quando esses membros que conduziam aquela comarca deram um salve ali para tentar dar uma apaziguada, porque é de praxe, né? Chegando na cadeia, você tem que ir lá passar a sua caminhada. Por isso que foi importante fazer essa introdução para quem não tem noção do que é essa liderança, comece a entender o que é a faxina. Mas vamos lá então continuar nossa história aqui. Me aproximei da cela da faxina. Havia 2 companheiros na capa. Capa é uma espécie da porta, né? Aquela porta da cela. O nome deles era Bocão e Sinhá. Sinhá era o líder da faxina, um homem magro, careca e quase sem dente na boca. Tinha uma voz meio rouca. Ele iniciou o diálogo. Boa noite, parça. Independente aí do lugar, mano. Qual é o seu nome aí? Ô, mano, boa noite. Meu nome é Arquimedes. E aí, parça, tem algum vulgo, mano? Teu nome é difícil. Não tenho, mano. Sou conhecido mesmo pelo meu nome. Começaram a se aproximar mais presos. Queriam saber e conhecer o novo habitante. E aí, parça? Qual o B.O. que você tá preso? Perguntou o Bocão. Então, mano, fui preso numa operação da Rota. Mais de 200 homens, 50 viaturas, um helicóptero, operação de guerra, mano. Puta que pariu! Vimos isso na TV hoje! O seu B.O. passou o dia inteiro no jornal. Caramba, mano, você é monstrão, hein? Monstrão, gíria, né? De alta periculosidade. Aí, você é de alguma facção? Não, mano, sou não. Mas na reportagem falaram que você era do PCC. Insistiu o Bocão. Mas eu não sou, mano. Mal eu conseguia conversar. Estava muito cansado. Queria cair em um canto e descansar um pouco. Colocar as minhas ideias no lugar. De repente, o funcionário entrou no pátio e me chamou. Aí, preso, vou te colocar na cela. Firmeza, Arquimedes, aí.
Se precisar de alguma coisa, liga a nós. Bom descanso aí, irmão. Finalizou o Sinhá. Ambiente insalubre, infesto de sarna, muquirana e baratas que sobem pelo esgoto durante a noite. Ratos cinzentos passavam pela galeria deserta. Na cadeia, cada qual carrega a sua cruz, calado. A palavra prisão não é uma palavra difícil de ser entendida. É um lugar onde sua liberdade, seus movimentos e seu acesso a basicamente tudo é restrito, em geral com uma punição por ter cometido um crime. Mas para quem já foi condenado, uma prisão é muito mais do que isso. É um lugar onde a dignidade, privacidade e o controle são entregues aos guardas e administradores da prisão, onde isolamento e tédio podem deixar alguém louco e onde a mais simples das necessidades parece um luxo. O sofrimento de anos de cadeia ensina o sentenciado a se trancar na sua própria solidão. É uma escola de sábios. O papel cultural das prisões é algo mais complexo. Uma sentença é uma punição. Nesse caso, serve como uma forma de justiça. A sociedade acredita que as pessoas que cometem crimes devem ser castigadas de alguma maneira. E de repressão. As prisões frequentemente servem como uma defesa, prendendo pessoas perigosas e deixando-as longe da sociedade para que não possam cometer mais crimes violentos. Em alguns casos, são usadas para reabilitar os criminosos e prepará-los para uma nova vida com mais educação, chances de conseguir emprego, aptidões sociais e uma nova perspectiva. Isso na prática é uma piada. O sistema carcerário no Brasil se divide em algumas categorias: penitenciárias, presídios, cadeias públicas, cadeiões, casa de detenção e distrito ou delegacias policiais, colônias agrícolas, entre outras. As superlotações, os envolvimentos de preso em organizações criminosas são os principais problemas enfrentados pelas penitenciárias brasileiras. Outro fato que estamos acostumados a ver nos noticiários é a questão das rebeliões em presídios, sempre com resultados lastimáveis de sentenciados que são mortos pelos seus próprios companheiros, funcionários e familiares de detentos transformados em reféns, resgates e fugas audaciosas e espetaculares realizadas por criminosos. E, por fim, a incapacidade das autoridades em face de organizações criminosas, cada vez mais presentes nos estados brasileiros. O funcionário abriu a cela e a cena era chocante. Mais de 30 pessoas, local fechado, que impedia a entrada de luz. Por falta de ventilação, o cheiro de gente aglomerada era forte e a fumaça de cigarro espalhava uma fumaça muito sinistra no interior da cela. Meu nível de estresse estava muito elevado. Observava com cuidado cada detalhe. Mal conseguia me locomover. Nenhum lugar para sentar havia. Quando eu procurava um canto, um sem futuro tentou fazer uma piada comigo. Tá perdido? Fica assustado não. Nessa hora perdi a cabeça. Você tá falando comigo, meu? Conhece-me da onde? Melhor você ficar na sua, hein, mano, pra evitar o pior. Respondi olhando bem no olho do cara. Meu falecido avô, Rubens, uma vez me contou. Meu, cadeia tem que ter atitude, senão os caras comem até sua bunda. A geração é um barato louco, né? Meu avô e meu pai, e agora eu, todos passaram por uma cadeia. Meu avô e meu pai passaram pelo Carandiru, entre outras cadeias, ou seja, desde criança entro nesse tipo de ambiente. Meu pai estava tirando mais de 20 anos de pena. Tive pouco convívio com ele. Meu avô Rubens contava várias histórias sobre a cadeia. Ele falava: não pode ser bunda mole. Tem que ter sangue nos olhos. Já dei logo então as boas-vindas para mostrar que eu não estava em choque na prisão. Depois disso, um companheiro mais gentil, de vulgo Pio, disse: aí, parça, entra no boi. Boi é o banheiro da cadeia. E toma uma ducha. Vou te arrumar uma bermuda. Firmeza, mano. Agradeço pela sua atenção. Barato louco, né, mano? Logo quando eu entrei na cela, quando o carcereiro abriu ali, que eu entrei e vi aquela cena pesada, mano. Que cena horrorosa, mano. Que cena horrorosa, porque comarca a comarca, você tem que saber diferenciar comarca de CDP e de penitenciária, que senão você não consegue ter a dimensão do que é isso. A comarca é algo muito sujo, muito pesado,
É um lugar, como é um lugar que é transitório, não há todo um cuidado com a limpeza, apesar dos caras fazerem ali, né, a sua faxina, era um negócio assim muito estranho, porque o cheiro era pesado e eu tava muito estressado, já era quase 11 horas da noite. Os presos ainda estavam um pouco agitados na cela. Veio aquele cara tentando me intimidar, né, mano? Tentando fazer piada. Porque acontece muito isso na cadeia, né? Quando o preso chega, vem sempre um cara mais velho tentar na pioiagem. A gente falava, né? Tirar a cadeia em cima do cara. E é muito louco, né, meu? Como eu citei aqui na história. Isso aqui é uma coisa que particularmente eu não conto muito. Só tô contando aqui porque dentro do meu livro eu decidi contar a minha história de forma mais ampla, né? Mas você vê como é louco, né, mano? Na década de 70, acho que década de 60 e 70, meu avô já passou pelo sistema prisional, já ficou preso um tempo. Meu pai também já passou pelo sistema prisional. Visitei muitos anos o meu pai no sistema prisional. Então eu sempre tive, assim, uma visão do sistema prisional, né? Mas como filho e tal, vendo de longe. Eu tava experimentando na pele a minha experiência. Por isso que eu falei que barato louco, né? Meu avô, meu pai, depois eu, dentro do sistema prisional. E aí eu sabia mais ou menos assim algumas coisas, mas é diferente de você estar, digamos assim, vivenciando aquela experiência, né, mano? Você realmente tá ali passando por aquilo. É pesado, mano. Só que você vê como é que é um negócio que é bem. Tem os contrastes, né? Da mesma forma que aquele cara forgado veio tentar roubar a minha paz, passou alguns minutos, já chegou um outro mano muito da hora, tranquilo, com um espírito mais de boa ali querendo me ajudar mesmo, né? Me trouxe ali uma bermuda limpa, falou, vai lá, toma um banho, esfria a cabeça. Então, é complicado, né? Esses contrastes no sistema prisional é muito louco. Vamos continuar aqui. Estamos quase acabando já o capítulo 3 da saga Lodebar. Fui tomar banho. Quando entrei no boi, não acreditei. Algo muito precário. Não era sujo, mas muito estranho. Tomar banho exigia um contorcionismo circense. Embaixo do cano, na parede ou na torneira da pia com uma caneca. O vaso sanitário era chumbado no chão para evitar o uso dos cacos em uma briga. Quando saí da ducha, já era quase meia-noite. Veio um companheiro e me entregou um marmitex para eu comer. Quando abri, quase vomitei. Um cheiro de azedo, perdi a fome na hora. Iria dormir com fome mesmo. A praia já estava montada. Praia é um termo usado para companheiros que dormem no chão. Monta-se os colchonetes, um do lado do outro. Tem também as burras ou jega. São como os beliches de alvenaria. Tem capacidade para 6, sendo que dormir sozinho é quase impossível por conta da lotação. Então, eles dormem no sistema valete, ou seja, um de cada lado. Os colchonetes estavam todos úmidos, um cheiro horrível. O disciplina da cela mostrou onde eu iria dormir, com mais 3 pessoas e um colchão de solteiro. Mal conseguia me mexer. Meu Deus, o que está acontecendo? Estou no inferno. Será que eu sou fraco ao clamar por Deus diante do esgotamento das minhas forças? Será que eu sou um covarde por me perturbar diante da dor e estar próximo da morte? Deus, quem é o Senhor? Por que te calas diante de mim? Eu estava só, profundamente só. Talvez ainda não houvesse caído a minha ficha. Que sensação caótica. Vou passar para você aqui uma imagem de uma praia. Isso é a praia, é assim mais ou menos que dormem muitos presos, principalmente em comarca, né? Até mesmo em CDP, mas isso a gente vai falar ao longo dessa nossa resenha. Então o que eu quero passar para você é que realmente esse primeiro dia foi um momento muito assim difícil de descrever, apesar de ter feito todo esse esforço aqui na escrita, né? Porque esse livro, como ele foi escrito dentro do sistema prisional, então eu tentei colocar, você vê que tem muito detalhe e tal, tem muita emoção na leitura de Lodebar. Só que o primeiro dia, quando você chega de fato no sistema, você vive uma sensação muito estranha, né? Você pensa que você tá dormindo ainda, você pensa que é pesadelo, a ficha não cai mesmo, sabe? É um algo muito pesado, cara, é um algo muito pesado. Realmente é um impacto emocional muito grande, aquilo mexe muito com o seu estresse e você fica muito sensível, assim, tanto para o mal quanto para o bem. Você fica, nossa, é um turbilhão, de fato. Então, esse foi o capítulo 4 da saga Lodebar, Submundo do Crime. A Vida na Prisão tem muita história ainda para vir aqui, tem muita coisa para a gente conversar, bater um papo e dar continuidade na história do livro
Lodebar. Quero agradecer então a sua atenção nessa resenha do capítulo 3 e te aguardo logo logo aqui na resenha número 4, capítulo 4. A história está começando a ganhar tons muito profundos. Te vejo no nosso capítulo 4. Até breve.